Olá e que alegria ter você por aqui em mais uma aula, dessa vez para a gente conversar sobre o panorama do mercado financeiro. E o que é esse panorama do mercado financeiro? É entender como esse mercado é dividido, sua estrutura, suas principais instituições, suas principais áreas e ver como isso aqui é gigante, muito maior do que aqueles 4 ou 5 principais bancos que a gente já conhece. Então, para falar desse assunto, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o professor Renan Matos. E tenho mais de 15 anos aí de experiência dentro desse mercado financeiro, juntando todas as atribuições. Hoje sou como professor junto com o Edgar Abreu em certificações, MBA, cursos livres, enfim, em várias áreas. E deixo aqui também as minhas redes sociais, caso você queira seguir o Instagram e também o LinkedIn, e vai ser um prazer. Muito bem. Vamos lá então para falar um pouquinho desse mercado que é tão grande, o panorama do mercado financeiro. Vamos dar a ideia aqui de um restaurante. Imagina que você vai lá no restaurante e você vai comer sua comida preferida e vai ter que pagar isso aqui de alguma forma, né? Ou lavar prato, enfim, mas você vai pagar isso aqui de alguma forma. Você vai acessar o mercado monetário. Então você vai lá pagar através de dinheiro, ou num Pix, ou na maquininha de cartão. Enfim, de alguma forma vai ter uma entrada de recurso no restaurante. Mas não é só o mercado monetário acessado pelo cliente, o restaurante também vai acessar. Ele recebe de você, mas ele vai pagar o seu fornecedor, vai pagar seus funcionários, também usando Pix, também usando maquininha, também usando dinheiro, boleto, enfim. Então ele também vai fazer seus pagamentos. Tudo que a gente envolve entrada e saída de recursos, money, né, grana, está ali no monetário, né? Então está dentro do mercado monetário. Nós temos também um mercado de crédito. Imagina que esse restaurante, agora ele está crescendo, ele precisa ampliar, reformar, ficar melhor. Ele vai no banco fazer um crédito, fazer um empréstimo. Então ele acessa o mercado de crédito também. Acessa o mercado cambial. Em algum momento o restaurante precisa de uma máquina importada de última categoria, da melhor qualidade, e vai lá fazer uma importação. Então importar ou exportar uma máquina também está dentro do mercado financeiro via o mercado cambial. Ele vai acessar o mercado de capitais. O restaurante está ficando tão grande, já é um restaurante renomado, muito conhecido, mas agora ele quer expandir, ser o maior do Brasil. Então ele vai captar mais recursos, só que ele não vai pegar dinheiro emprestado no banco dessa vez. Quem vai emprestar dinheiro vão ser os investidores. Então, pessoas físicas como eu, você, por exemplo, que vai aplicar uma debênture, que vai comprar uma ação daquele restaurante, caso tenha ações disponíveis depois de um processo de abertura de oferta pública. Então, você tem ali o mercado de capitais. O restaurante começa a ficar grande, tem muitos funcionários e resolve fazer uma previdência para esses funcionários. Então ele vai acessar também o mercado de previdência, fazendo um fundo de pensão. Ou até mesmo o mercado de seguros, quer se proteger, faz um seguro para a empresa, faz para o restaurante, né, a parte estrutural, mas também para os seus funcionários, para o seu sócio, seguro de vida, enfim. Então, olha como isso aqui é gigante. Normalmente a gente conhece muito esses dois mercados, né, o monetário e o de crédito, mas tem tudo aquilo ali ainda por trás. Tudo isso está dentro do mercado financeiro. Agora, só para você ter uma ideia da quantidade de instituições que fazem parte desse mercado. Quando a gente pensa naqueles bancos, os maiores, se eu pegar aqui Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, enfim, se eu pegar os grandes bancos aqui, eles estão dentro do que a gente vai classificar como banco múltiplo. É um banco que tem ali várias carteiras, enfim. Mas olha quantos que nós temos. São 134 bancos, e isso lá, direto do Banco Central, a gente tem uma quantidade enorme de bancos dentro do país. É que a gente conhece aqueles maiores, mas tem bastante instituições financeiras dentro desse mercado. Quando você pega a cooperativa de crédito, as mais conhecidas, Sicredi, Sicobi, mas tem um monte de outras cooperativas espalhadas pelo país. Corretoras, a gente também conhece aquelas maiores, né? O BTG, XP, enfim, mas tem também um monte de corretoras, são 106 corretoras. Olha as financeiras, né? 64, tem aquela grandona que patrocina lá um time, enfim, não sei se é um time mais de segunda categoria, né? Mas tem lá financeiras enormes também. Seguradoras, 131. Asset, né? Asset a gente envolve aqui a parte de gestão de recursos de terceiros, são 980 também. Parte do sistema financeiro, né, dentro da estrutura do mercado financeiro. Então, olha só isso, né, que absurdo. A gente conhece normalmente 4, 5 bancos, mas nós temos 2.226 instituições. E aqui eu só peguei as principais dentro de algumas áreas específicas, pegando aqui algumas fontes de conhecimento. Com certeza tem muito mais. Eu nem coloquei aqui a área educacional, nem coloquei aqui os influencers, né, que apesar de não fazer parte da estrutura do mercado financeiro, de uma certa forma, vocês têm estruturas montadas
que usam desse mercado, né? Então você tem grupos grandes que fazem parte desse mercado. Enfim, então isso aqui é um mercado absurdamente grande. Tem tudo isso aqui para a gente aprofundar. Trouxe alguns exemplos para você também conhecer. Cooperativas, as principais que a gente conhece, mas tem lá, olha só, Unicred, tem lá Uniprime, enfim, você tem um monte de cooperativas. Você pega os bancos digitais, Nubank, o Inter como principais, mas você tem um C6, você tem lá um PAN, você tem outros bancos também. Quando você pega casas de research, aquilo que fala, olha, compra essa ação, vende essa ação, você tem lá a Suno, a Empíricos, a Nord, a Ticker, enfim, uma porrada de casa de research também. Quando a gente pega aqui os bancos, você acha que só tem bancos aí que vai na esquina depositar dinheiro? Não, tem banco também de montadora, de financeira, Volkswagen, Toyota. Você tem as corretoras XP, BTG, mas outras também, como Genial, como a própria Rico, né, que faz parte do grupo ali, mas você tem a Safra, enfim, você tem outras corretoras e bancos de investimento. Assets, né? Então tem a Quineia, que é uma gigante, você tem ali a Ibiúna, você tem a Alaska, enfim, você tem várias assets. E além disso, temos os meios de pagamento. Então, você deve ter visto em algum momento da vida aquelas pessoas vestidas, né, ou de amarelo ou de vermelho, vendendo lá maquininha, por exemplo, da GetNet, maquininha da PagSeguro, maquininha da rede, enfim. Então, você tem esses meios de pagamento. As seguradoras, Tokio Marine, Mafre, Zurich, assim por diante, os bancos, né, aqui já tem mais conhecidos, Itaú, Santander, Bradesco, os bancos estrangeiros, JP Morgan, tem a Sofisa, enfim. Então, olha a quantidade de instituições que nós temos dentro desse mercado. E por que isso é importante? Até conectando um pouco a parte de vagas de carreira, porque aqui você tem uma oportunidade absurda de entrar no mercado financeiro. Normalmente a concentração de entrevistas para que você possa trabalhar no mercado, elas se concentram muito aqui, né? Ó, aqui, ó. Mas, poxa, eu tenho 3, 4, 5 ali bancos, mas olha a quantidade de instituições que eu posso me inscrever, tentar concorrer para atuar dentro do mercado financeiro. É uma quantidade absurda, são 2.226 instituições. Então você tem a série A, você tem a série B, você tem a série C, você tem a série D, você tem todas as séries para poder jogar o seu futebol, poder entrar no mercado financeiro. Só que a gente fica focado muito naqueles 3, 4 principais times. Então aqui é uma oportunidade absurda, tanto de fazer parte desse mercado profissionalmente, quanto também no dia a dia, né, nas movimentações. Ó, hoje o mercado atual, você tem aí bancos grandes que chegam a ter mais de 50 mil funcionários, mas quando eu pego uma atualização pela própria Anbima, que é uma grande reguladora desse mercado, na verdade é uma autorreguladora, né? Mas você pega as certificações, hoje a Anbima tem aqui com dados de abril de 2025, você tem ali mais ou menos 915 mil certificações, profissionais certificados dentro do mercado. E por que isso é importante? Porque eu estou falando aqui que basicamente 1 milhão de pessoas que são certificadas atuando. Então é muito fácil você ter 1 milhão de pessoas empregadas diretamente ou indiretamente no mercado financeiro. Isso hoje. É claro, isso aqui vai crescer com o tempo cada vez mais. Porque eu tenho aqui o setor de educação que não está aqui dentro. Preparatórios, faculdades. Eu tenho o setor dentro da internet, né? Então, influenciadores, empresas digitais, que também não está aqui dentro. Tem várias outras certificações, como, por exemplo, a Ancor, CNPI, CFP, que também não está aqui dentro. Né? Só o CFP você tem aí mais de 10 mil planejadores financeiros certificados. Se eu pegar a Ancor, CNPI, isso aqui também vai lá para as alturas. Então, você tem muito mais do que 1 milhão de profissionais atuando no mercado financeiro. E esse mercado só cresce. Né? Então, cada vez mais você tem mais e mais pessoas atuando diretamente ou indiretamente nessas instituições. Perfeito? Então, olha como esse mercado é grande, olha o tanto de oportunidades que nós temos para se preparar, para entender sobre esse mercado, para atuar profissionalmente, ou até mesmo expandir a nossa base de conhecimento, fechando parcerias, enfim, atuando nesse mercado de alguma forma. Beleza, diferentes áreas. O que nós temos aqui como as áreas principais do mercado financeiro? O que a gente vai chamar de área de distribuição. Então, é aquele contato direto com o cliente final. Então, imagina que você é o cliente, você vai num banco para fazer um investimento. Você vai no banco para fazer um investimento através de um fundo de investimento ou tomar um empréstimo, ou enfim. Existe o banco como o papel central de distribuidor. Então, é quem vai distribuir produtos de investimento. Então, é aquele que tem um contato final com o cliente. Pode ser no varejo, pode ser no atacado, pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física, mas normalmente são nomes que a gente já conhece um pouco mais, como assessor de investimento, como consultor de investimento, como um gerente de atendimento. Então você tem nomes como esse, que a gente já conhece um pouco mais do dia a dia,
e que são dentro de uma instituição de distribuição, que vai distribuir, vai vender produtos de investimento. Um banco, na prática, a parte mais comercial do banco, nada mais é do que uma loja que vende produtos, só que são produtos financeiros. Ao invés de vender uma geladeira, vai vender um consórcio, por exemplo. Ao invés de vender um micro-ondas, vai vender um seguro, vai vender um empréstimo, um investimento, assim por diante. Então, uma distribuição, está distribuindo produtos, perfeito? Muito bem. Você tem uma segunda área dentro do mercado financeiro que a gente vai chamar de análise. Aqui você já não tem muito contato com o cliente, é uma área mais interna, você vai criar relatórios e fazer análise de um modo geral. Você vai analisar crédito, sabe quando você vai no banco e recusa lá, poxa, esse cliente não pode tomar crédito, não está com uma análise muito boa? Pois é, então essa análise é que dá essa nota. Você tem a análise de riscos mesmo, de seguros, será que eu vou indenizar ou não? Será que está tudo certinho? Então, análise de risco também de seguradoras está dentro dessa área, desse setor. Valores imobiliários, então também análise de valores imobiliários está dentro dessa parte de análise. E muito menos contato com o cliente, então é algo muito mais interno. Gestão. Você pode ter tanto na distribuição, quanto na análise, quanto operações. Você pode ser uma pessoa especializada, então você decidiu se especializar. Olha, eu sou um gerente, eu quero me especializar em investimentos. Então, eu subo um degrauzinho, agora eu sou um especialista de investimentos. Agora eu quero atender clientes com patrimônios grandes. Então, eu vou para um private, eu quero atender clientes ainda maiores, mas dentro da área de investimentos. Então, você vai se aprofundando, sendo cada vez mais e mais especialista. Agora, você também pode querer ser um gestor, uma gestora. Então, olha, dentro da área de investimentos, eu quero ser um gestor, uma gestora de uma equipe de profissionais que fazem consultoria de investimentos. Você pode ser gestor de uma agência bancária, você pode ser gestor de uma cooperativa, você pode ser gestor de uma área de análise de crédito. Então, você pode optar por, dentro do mercado financeiro, se especializar ou ir para a parte de gestão. Muito bem. Observação, né? Quando eu falo de gestão aqui, aí claro que aqui eu estou observando a parte especialista versus gestor. Mas aqui nessa área especificamente está falando de recursos de terceiros. O que é a gestão de recursos de terceiros? É literalmente você administrar dinheiro de outras pessoas, como por exemplo dentro de um fundo de investimento. Então repara, você não vai distribuir produtos, você não vai vender produtos para clientes, você não vai analisar produtos, então você não está fazendo relatórios. O que você está fazendo é gerenciando o dinheiro de outras pessoas. Sabe quando você investe, por exemplo, lá num fundo de investimento? Então, dentro desse fundo é feita essa gestão de recurso terceiro. Ele pega o seu dinheiro e vai falar, olha, o dinheiro tem que aplicar em renda fixa, seu dinheiro tem que aplicar em renda variável, nesses investimentos, enfim. Então, isso é a gestão de recursos terceiros, que é uma outra área grande dentro do mercado financeiro. Você pode querer também atuar dentro de operações. Então, não é meu perfil ser comercial, não gosto de falar com pessoas, não tenho um contato com clientes, não é meu perfil. Também não tenho um perfil de muita análise, eu não sou uma pessoa que gosta de sentar, fazer relatórios, estudar gráficos, estudar números e, enfim, parte matemática, estatística não é muito a minha cara também. Nunca pensei em ser líder, nunca pensei em ser um gestor e também nunca pensei em lidar com dinheiro de outras pessoas através do recurso de terceiros. Mas, poxa, operações, eu acho que eu me vejo, já me encaixo mais aqui, que é ficar por trás da cortina. Então, você faz todo o back-office, você dá apoio para que tudo isso aconteça. Então, você vai organizar processos, papelada, sistema, assim por diante. Então, olha como é gigante esse mercado. Normalmente, de novo, a gente está muito acostumado com essa parte, que é a parte mais olho no olho, onde a gente vai ali no varejo mesmo, a gente conversa com o gerente, a gente conversa com o assessor, quando você tem essa conversa mais próxima. Mas tem tudo isso aqui por trás, né? Você tem a área de análise, de gestão, recursos terceiros, operações, tá tudo isso aqui por trás dentro do mercado financeiro. Muito bem. Remuneração. Usando aqui a Glassdoor como referência, nós temos ali que um profissional júnior, quem está começando no mercado, então alguém que aí já não tem tantos anos, estou falando até uns 2 anos ali de mercado financeiro, costuma receber mais ou menos uns 50 mil por ano, mais benefícios, né? Então você tem vários benefícios, vale transporte, vale alimentação, vale refeição, tem até instituições que dão vale creche, vale academia, pagamento ali de um ensino superior, de uma pós-graduação, enfim, isso aqui tende ao infinito, tá? Então, benefícios é o que mais tem, mas você tem um fixo mais esses benefícios, tá? Claro, é uma média, porque você tem pagamentos muito maiores e muito menores também do que isso, tá? Mas olhando aqui um profissional júnior que entra no mercado, costuma ter essa variação de renda, tá? Profissional pleno, aqui você já tem uma bagagem, então, por exemplo, um gerente ou acima disso, que já costuma ganhar ali em torno de uns 100 mil por ano, mais benefícios.
Tá? E aí você tem um profissional sênior, aqui você já tem bastante tempo de mercado financeiro, você já passou por vários cargos, normalmente você já está mais no nível cabeça, né? No nível mais de cima, então, de gestão principalmente também, você já começa a ter um rendimento muito bom, né? Então, você está ganhando aí 150 mil por ano, mais ou menos, mais benefícios. Então, mais ou menos por aqui que a gente se enquadra. Existem várias nomenclaturas, existem vários cargos, cada instituição dá um nome diferente, mas as atribuições são muito parecidas. Então, você tem nomes diferentes para pessoas que fazem a mesma coisa, basicamente. Mas é mais ou menos por aqui que anda o mercado financeiro quando a gente fala de renda. Muito bem, e aí, trazendo um pouquinho das instituições financeiras que a gente conhece mais, é dividido entre baixa renda, alta renda e private. Quando você pensa tanto para um cliente quanto para atuar nesse mercado, se divide em três grandes blocos. Baixa renda, quem normalmente ganha até 7 mil. Renan, ganhar até 7 mil, se eu ganhasse 7 mil, eu tava feliz pra caramba. Mas para um banco, quando a gente fala de baixa renda, claro, cada banco tem a sua classificação, mas aqui, né, no meio, eu poderia colocar até um média renda, tá? Até um média renda, ao invés de colocar todo mundo como baixa renda. Por quê? Porque quando você vai lá, por exemplo, no Santander da vida, você tem um baixa renda, que é quando você tem um gerente que atende por dia 30, 40 pessoas. Então, essas pessoas, na verdade, né, esses clientes não têm um gerente para chamar de seu. Você chega lá e alguém vai te atender, mas não é o seu gerente, pode ou não ser, né? Então, você tem várias pessoas para serem atendidas ao mesmo tempo. Então, é isso. Você tem um baixa renda que ganha ali até um salário mínimo, você ganha uma renda de uns 2 mil até uns 3 mil reais. Agora, dentro dessa mesma estrutura de uma agência bancária, você tem lá o Santander Van Gogh, por exemplo. Quando a gente pega aqui o Itaú, então você tem lá o Uniclass, por exemplo. Então você tem estruturas dentro de cada instituição aqui que você tem um baixa renda, mas você tem dentro da agência uma renda um pouquinho mais elevada, então estou falando de 5, 6 mil, mais ou menos, onde você já tem um gerente. Ok, esse gerente já não é tão exclusivo, porque você tem uma carteira de clientes, né? Você tem um cliente, mas tem mais 1.000 para atender. Não é tão exclusivo assim, mas também não é, né, 40 mil para um, né? Então, você tem uma carteira muito mais pé no chão. 40 mil eu exagerei bastante, tá? Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, você tem um baixa renda, que é um gerente que atende muitas pessoas, um média renda, que ainda está numa agência, mas você atende um pouco menos, e aí você vai para uma alta renda, que aqui é o sonho de todo mundo, é quando você já tem uma agência própria. Então, você tem lá um Santander Select, que já não é dentro de uma agência, ou até pode ser, né? Pode ser alocado, mas é meio que separado, é algo à parte. Então, ali o cliente já é tratado com mais, vamos colocar assim, mais requinte, né? Então você tem ali já um cafezinho para tomar, um gerente para chamar de seu. Ali sim, o gerente é meu, né? Posso chamar ele nos horários mais alternativos, enfim. Então você tem ali umas vantagens. O Itaú Personalité, o Bradesco Prime, assim por diante. Boa, então isso é uma alta renda, tô falando ali de 7 a 15 mil. Novamente, isso aqui é uma média, cada instituição tem a sua distribuição. E o private é o topo da pirâmide, né? Que todo mundo queria estar, tanto para trabalhar no mercado financeiro quanto cliente. O private, basicamente, é aquela galera que tem muita grana, né? São milhões e milhões de reais investidos e que tem pelo menos uma renda ali acima de uns 15 mil, tá? Então eu estou falando de um private do Bradesco, do Itaú, do Santander e outros bancos também. Esse aqui é o tapete vermelho mesmo, né? O cara que chega lá depois do horário e a agência abre porque ele é um cliente private. Então, tanto o cliente mais importante quanto profissionalmente é onde tem a maior renda, tá? Então, é mais ou menos por aqui que nós estamos quando a gente fala de uma instituição bancária. Trazendo um pouquinho dessa estrutura, peguei aqui o Santander e o Itaú como exemplo, né? Mas olha só, quando a gente fala do Santander, nós temos lá dentro da estrutura de banco do Santander o Santander Select, que é esse top ali, né? Alta renda, mas nós temos também o Santander Van Gogh, que já é uma média renda, nós temos o Santander Private, que é top, mas olha só, não para só aqui. Aqui eu estou falando de clientes, mas vamos parar de investimentos do Santander. Eu tenho um AAA, eu tenho ali a Toro, né, que é um parceiro do Santander, a Toro Investimentos. Aí quando você vai para a área de tecnologia, você já tem SX Negócios, já tem o First, já tem, nossa, outras áreas aqui. Quando eu vou para soluções de consumo, uma porrada de parcerias, instituições que estão ligadas ao Santander, como por exemplo aqui a Web Motors, né, que é super conhecida. Quando a gente pega a área de serviços, você tem a GetNet, que é máquina de cartão, a BEM, que é cartão de pagamento de refeição, Esfera, né, que é bônus de cartão de crédito. Quando eu vou aqui para a cultura, tenho lá o Farol, enfim. Então, olha como esse mercado é gigante, porque essas instituições todas eu nem coloquei naquelas 2.000 e pouca lá que a gente viu. Ou seja, você pode querer trabalhar em 2.000 instituições diferentes,
atuar nisso profissionalmente ou também ser um cliente desse ecossistema. Só que dentro de uma única instituição, que é o Santander, você já tem milhares de outras opções de onde se pode atuar ou fazer parte como cliente. Olha que bacana. Então, isso aqui é muito, muito grande, ok? E o Itaú não é diferente, né? Então, o Itaú também tem sua divisão. Ele divide aqui, né? Você tem a parte de pessoa física, você tem a parte de pessoa jurídica. Então, a ideia é a mesma, né? Você começa de baixo e vai subindo conforme a renda e faturamento aumentam. Mas você tem a área de cartões, área de investimentos, área de consórcio, área de veículos, área de seguros, tem um monte de áreas diferentes e um monte de parceiros diferentes, né? Então, você tem tudo isso aqui, alguns parceiros nem do mercado financeiro são, tá? Mas você tem vários parceiros ali também. Bacana? Então, com isso, quero te agradecer por esse tempo, por essa atenção. Espero que eu possa ter agregado para você, pelo menos, abrir um pouco a cabeça de como esse mercado é gigante, do tanto de oportunidades que tem aqui, tanto profissionalmente como cliente, de parcerias que podem ser formadas, enfim, e que você possa ter muito sucesso na sua vida. Te vejo na próxima e um forte abraço.